Bom dia, irmãos. Gostaria de aproveitar a oração que foi feita para uma breve consideração. Recentemente eu estava considerando a vida de Pedro, pensando em alguns momentos sobre a vida dele, e um ponto me chamou muita atenção. Gostaria de estar lendo aqui com os irmãos o capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Lá está escrito assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Bom, Pedro é um dos personagens favoritos, né, de muita gente, né, entre os apóstolos. Eu gosto muito, né, da vida dele. É impressionante o quanto o Senhor usa Pedro, né, o quanto a gente vê momentos em que Pedro ele tem um destaque ali entre os 12, né? A gente vê muitas vezes ele respondendo, né? Tem essa passagem, né? Tem aquele momento que ele fala, né, para onde nós iremos, né? Tem momentos que tem apenas o Senhor junto com Pedro, né? Tem momentos ali do Pedro com Tiago, João e o Senhor. Alguns irmãos falam que Pedro ele tinha esse papel, né? Essa postura de líder, né? Por talvez ele ser o mais velho ali entre os 12. Mas o fato é que a gente tem muitas coisas impressionantes com Pedro. E eu gosto muito porque eu acho que muitas vezes eu me identifico com Pedro. E essa passagem é uma dessas que eu consigo me identificar bem com ele. Porque a gente vê Pedro ele tendo uma resposta ali maravilhosa, né? Quando o Senhor pergunta quem era, né? Fala, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a gente vê o Senhor, né? Dizendo que Pedro era falando ali que Pedro era bem-aventurado, né, por aquilo, e o Senhor colocando ali uma responsabilidade ali sobre ele, que depois também é posta ali sobre os outros apóstolos. E passa algum tempo, né, não sei se passam alguns dias, né, mas talvez pouquíssimo tempo, né, e a gente vê o Senhor falando que ele iria sofrer, e a gente vê Pedro aparecendo de novo. Dessa vez Pedro vai repreender o Senhor, falando: não, Senhor, tem misericórdia, Senhor, isso nunca vai acontecer, né? E o Senhor tem que chamar a atenção de Pedro ali, duramente, né? O repreendê-lo, né? Chamando ali. Eu não creio que ali, né? Satanás está entrando ali em Pedro, né? Mais no sentido de adversário, né? Que Pedro estava sendo ali durante aquele momento. E o meu identificar com Pedro é porque eu acho que, né, na minha vida, né? E creio que com os irmãos também isso acontece. Essa ação ela é bem parecida, né? Com o nosso agir, né? A gente faz alguma coisa ali em nome do Senhor, algo que a gente é usado ali pelo Senhor. Talvez a gente prega, a gente visita algum irmão, a gente realiza, né, algo bom para os nossos irmãos. Mas o tempo passa, né? Logo, logo a gente já cai em algum pecado, a gente já deixa de buscar a vontade do Senhor, a gente busca a nossa própria vontade, nosso próprio prazer. Logo na sequência ali da gente ter feito algo e ter sido utilizado pelo Senhor. E, irmãos, isso faz parte, né, da inconstância, né, do ser humano. Infelizmente, nós somos assim. Infelizmente, né, nós ainda estamos, né, nesse corpo caído,
né, como nos foi lembrado, né, recentemente, tem dentro de nós essa luta, né, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E há momentos em que a nossa carne ela aparece. E é triste, né, porque isso nos frustra. Né? A gente pensa, nossa, gente, como que é possível, né, um ser humano como eu, né, que fui resgatado, fui remido, eu conheço o amor do Senhor, eu conheço das misericórdias do Senhor, e mesmo assim eu caio dessa forma, né, a gente começa a, até, às vezes, questionar a nossa salvação, pensando, não é possível, né, que isso acontece ainda, como que isso se dá comigo? E, né, isso vai fazer parte da nossa vida, eu creio que a gente vai ter essa luta, né, constantemente, né, até estarmos num corpo glorificado, de fato. né, Vai acontecer, iremos cair em pecado. Não quer dizer também que a gente tem que aceitar, a vida é assim, então vou pecar de qualquer forma. Não é isso, né? Os irmãos entendam o que eu estou dizendo. Mas a questão é que a gente vai ter essa luta contra a nossa carne, né, constantemente. E eu acho que existe um risco grande para a gente, quando a gente começa a olhar dessa forma, porque a gente pode ser muito conduzido pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, nos aspectos, vamos colocar assim, terrenos. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Eu vejo que a nossa vida ela é muito guiada pela questão da meritocracia. Desde muito novos, né, nós já somos levados a isso. Né? Quando a gente entra ali na escola, a gente já tem que atingir um determinado grau, né, de questão de notas, né, para conseguir uma aprovação. E isso vai sendo arrastado durante toda a nossa vida, né? A gente chega, né, no ano ali de um vestibular, de um Enem, né, só os melhores ali que vão entrar, só aqueles que tiverem a maior nota. Então a gente tem que se esforçar bastante para estar entre aqueles melhores, né? E depois, né, no mercado de trabalho, a gente tem que fazer entrevista, a gente tem que fazer concurso, a gente tem que melhorar o nosso currículo, tem que estudar, fazer pós, mestrado, doutorado, e assim vai sendo conduzida a nossa vida. E o risco que existe conosco é de transportar essas questões, essas experiências para a nossa vida com o Senhor. Da gente pensar, então eu tenho que fazer por merecer a salvação. Né? Eu tenho que fazer obras, né? Eu tenho que atingir um determinado grau de conhecimento, um determinado grau de vida com o Senhor, que aí sim eu vou conseguir uma vida perfeita. E aí a gente tenta passar a viver dessa forma, de uma forma em que nós conseguimos chegar em um nível que ali a gente vai agradar ao Senhor. Mas, irmão, se a gente viver dessa forma, vai ser uma grande tristeza, porque a gente nunca vai atingir um nível. Nunca vai acontecer da gente chegar num estágio em que a gente para de pecar. Até a gente pegar o próprio Pedro, né, a gente vê o quanto que acontece, né, a história ali dele, né, tanta coisa que acontece ali com ele. Mas ele chega em determinado momento, a gente pensa, não, agora Pedro, né, andou com o Senhor 3 anos e meio. Aí Pedro foi lá e negou o Senhor. Mas depois a gente vê Pedro sendo utilizado ali em Atos de forma tão linda, mas chega em Gálatas, né, Paulo tem que repreendê-lo face a face por conta da conduta dele. E assim também será conosco, irmãos. Essa natureza nossa, ela vai estar conosco até nós nos encontrarmos com o Senhor. Mas é aí que vem a beleza da salvação, que eu gostaria de ler com os irmãos, em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Em Efésios 2, versículo 1, diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, então, eu acho esse capítulo de Efésios, ele dá uma demonstração clara do que é a vida, né, cristã com o Senhor. Não é nada mérito nosso, nem antes da salvação e nem depois de nós crermos. O Senhor não espera que a partir de nós mesmos nós iremos conseguir atingir um determinado grau, nós iremos chegar em algum lugar, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e foi o Senhor quem quis nos resgatar. Foi o Senhor quem quis nos salvar. E a partir do ponto que a gente é salvo, não tem uma mudança, o Senhor falar, agora é com vocês. Não, o Senhor, ele continua nos conduzindo e a obra continua sendo dele, né? Como é dito aqui, né? Somos feituras suas criadas em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou. Essas obras elas já estão preparadas por Deus. O Senhor já indica para nós tudo que deve ser feito porque ele é quem faz através de nós. Então, irmãos, que nós não vivemos, não busquemos viver uma vida em que a gente tenta alcançar alguma coisa por nosso próprio mérito, mas que nós olhemos para a salvação que o Senhor nos deu, porque tudo foi conduzido pelo Senhor, tudo foi feito porque o Senhor é riquíssimo em misericórdia, né? E Ele nos amou de forma maravilhosa que nós não conseguimos nem compreender e preparou tudo isso para nós, né? E essa mesa que está preparada, né, diante de nós é essa demonstração desse grande amor com que o Senhor nos amou, enviando o próprio Filho para morrer no nosso lugar. Então, irmãos, que agora queremos participar desse momento, consideremos a nós mesmos e vejamos que em nós não há bem nenhum, em nós não há nenhum feito que é capaz de nos levar a algum lugar. Nós somos pessoas inconstantes, pessoas que erram, e infelizmente vai ser assim até a vinda do Senhor. Mas, irmãos, o Senhor quis nos salvar pelo grande amor com que Ele nos amou, e que isso nos alegre e nos faça, né, viver conforme a vontade dEle, para a honra e para a glória dEle, de acordo com a forma que Ele tem nos conduzido. Ó Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pela salvação maravilhosa que o Senhor deu a nós, Pai. Somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Pai, antes da fundação do mundo, Pai. E o Senhor enviou o Teu Filho, Pai, para morrer no nosso lugar, Pai. E hoje, Pai, graças à obra maravilhosa do Senhor, Pai, nós somos salvos, Senhor. Nos ajude, Pai, a andar, Pai, nas obras que o Senhor preparou para que andássemos, Pai. E que sejamos guiados e conduzidos pelo Senhor, Pai, olhando somente para Ti, Pai. Que não tiremos os olhos do Senhor, Pai, que jamais olhemos para nós mesmos, Senhor, mas que confiemos, Pai, a cada dia no Senhor, Pai, que é bondoso, que é amoroso, que é riquíssimo em misericórdia, Senhor. Pedimos mesmo no nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse momento é um momento preparado pelo Senhor, né, que o Senhor convida cada um de nós para estarmos participando, né, para estarmos considerando a nós mesmos e para comermos e bebermos deste pão e desse cálice que o Senhor deu a nós. Participemos mesmo com alegria.